Olá, concursando! Você é sempre bem-vindo ao nosso canal. Sou o Mestre Mário e hoje trago uma aula para você que vai fazer concurso da Banca VUNESP, para os cargos de nível superior e especialmente para o cargo de professor. Então, se inscreva neste canal, conheça também os nossos preparatórios da VUNESP específicos para o cargo de professor. O link do site está aqui na descrição do vídeo. Vai fazer concurso da VUNESP? Indubitavelmente vai aparecer para você concordância, que seja ela verbal ou nominal. Vou resolver uma questão sobre ela agora. Assinale a alternativa cuja frase está redigida de acordo com a norma padrão de concordância nominal. Ajudei a menina a carregar o balde cheio de água e ela me disse: obrigado. Será que menina, sexo feminino, fala obrigado? Estou meio preocupada ou seria meia preocupada? Vai anexo à correspondência a cópia anexo? Fazendo assim até parece mais fácil. É proibido a entrada ou seria é proibido entrada? Tenho indicado aos alunos bastante livros ou bastantes livros? É o que a gente vai ver. Concordância nominal. Você vai se lembrar de que o que prevalece é o substantivo. Aí o adjetivo, o artigo, o pronome, o numeral vão concordar com o substantivo a que se referem em gênero e número. Ou seja, substantivo no masculino plural, o artigo, o adjetivo, o pronome ou numeral também precisará estar no masculino plural. Vamos ver aqui. Ajudei a menina a carregar o balde cheio de água e ela me disse: quando for ela, vai dizer obrigada. As mulheres sempre falam obrigada, não importa com quem falam. Ela disse obrigada ao marido, ela disse obrigada à filha. Mulher sempre fala obrigada. Estou meio preocupada. Quando for advérbio, lembre-se de que advérbio é uma classe de palavra invariável. Então, esse advérbio ele modifica o adjetivo, o verbo e o próprio advérbio. Preocupada é o quê? Um adjetivo. Uma coisa seria eu dizer estou preocupado e estou meio preocupado. Você viu que aí altera, que modifica o adjetivo preocupado? Sim. Se é advérbio, é invariável, então está corretíssimo. Estou meio preocupada. Nada de meia preocupado. Meia só peça do vestuário ou metade. Comprei meia melancia, meio-dia aí, meia de meia hora. Vai anexo. Quando aparecer aqui a palavra anexo, ele vai concordar em gênero e número com o substantivo a que se refere. Vai anexo a correspondência a cópia. A cópia anexa. Conseguiu compreender? Simples assim. Cópia é substantivo, anexa vai concordar com ele. Vai anexa a cópia. Aqui aparecem as expressões é bom, é necessário, é proibido, é permitido. Você se lembra como faz a conjunção com não é conjunção, a concordância nominal com elas? Observe só. As expressões é bom, é necessário, é importante, é preciso, é proibido, elas vão concordar com o substantivo, elas vão variar somente se o substantivo vier acompanhado de um determinante, que seja um artigo, que seja um pronome ou um numeral também. Então, se o substantivo vier acompanhado, elas vão concordar com aquele determinante. Se não vier acompanhado, elas ficarão na forma original, no singular. É proibido a entrada, primeira coisa. Aqui está o substantivo. Este substantivo, ele está acompanhado de artigo, pronome, numeral, adjetivo? Nada disso. Então, ela fica invariável. É proibido entrada. E agora, entrada novamente, substantivo, não é isso? Ele está acompanhado de um determinante? Sim. Ele está acompanhado de um artigo. Então, neste caso, ela vai concordar com o determinante. Observe, ao invés de ser é proibido a entrada, virou o quê? É proibida a entrada, porque ela vai concordar com o determinante. Se estivesse no plural, eu falaria o quê? São proibidas as entradas. Ela vai concordar com o determinante. Vem sem determinante,
fica na sua forma original, vai ficar no masculino singular. É necessário estudar, por exemplo, se eu disser entrada, proibido, não vem acompanhado de determinante, fica na sua forma original. A entrada é proibido, ou então é o quê? É proibido entrada, igual está aqui no início. É proibido a entrada, é proibida a entrada. Agora, se aparecer lá na sua frase, em uma prova, por exemplo, entrada proibida, aí não tem problema, porque, neste caso, o proibida está se referindo, ele é um adjetivo, entrada proibida, entrada boa, entrada ruim, adjetivo concordando com o substantivo. Mas se aparecer o verbo de ligação, você vai se lembrar disso. Tem determinante? Concorda com ele. Não tem determinante, fica invariável. É necessário ter paciência também, está correta aqui esta frase. Porque cadê o determinante? Não tem artigo como aqui no exemplo de é proibida a entrada. Agora que você já memorizou, observe. Então, se tem o a, aí vai modificar, aí vai ficar proibida. Simples assim. Tem o determinante, o artigo como aparece aqui, vai concordar com ele. Então, vai ser o quê? Proibida. Olha aqui, proibida. Se não tem, é invariável. Aí ficaria, é proibido entrada. É proibida a entrada. Tenho indicado aos alunos bastante livros. Será que bastante aqui vai funcionar como adjetivo ou como advérbio? Aí eu falei ainda há pouco, o adjetivo ele vai modificar o adjetivo, o verbo, o próprio advérbio. Livros é substantivo, então aqui não pode ser advérbio. Advérbio é invariável, mas se não é advérbio, vai ser variável. Então substitua por muito. Eu falo o quê? Muitos livros. Então eu vou falar o quê? Bastantes livros. Então, aqui está errado. Tem indicado aos alunos bastantes livros. Basta ver isso. Está acompanhando o substantivo? Vai concordar com ele em gênero e número. A alternativa em que as frases do anúncio estão redigidas num só período, apresentando relações de sentido adequada entre as informações. Então, eu tenho aqui essas frases, essas orações e vou deixá-las em um só período. Eu tenho de ficar atento também às relações de sentido adequadas entre as informações. Então vamos voltar aqui. Setembro Verde. Permita que a vida continue. Converse com a sua família e expresse seu desejo de ser um doador. Seja um doador de órgãos, avise sua família. Eu preciso, na realidade, pegar estas frases. Permita que a vida continue. Converse com a sua família e expresse seu desejo de ser um doador. Como vou colocar estas frases aqui? Que você já consegue identificar as conjunções. Então, nós temos pois, mas, desde que, para isso, todavia. Então, qual delas aqui? Então, aí você já vai por eliminação aqui. Então, eu já tenho mas, porém, contudo, no entanto, entretanto, mas, porém, contudo, no entanto, entretanto, todavia, todas elas trazem um sentido de quê? Oposição, adversidade, não é isso? Então, se aparece aqui no entanto, na alternativa B, mas, e aqui já aparece todavia, ambas têm o mesmo sentido, a mesma ideia, que é a ideia de oposição. Então, já posso descartar essas duas alternativas. E agora, permita que a vida continue, pois converse com sua família a fim de expressar, nada disso. Aqui o gabarito é a alternativa D. Permita que a família continue, para isso, converse com sua família. Então, você vai conversar com sua família para que a vida continue. Então, aqui você observa uma ideia de causa. Primeiro você conversa com sua família e depois a vida vai continuar. Então, aqui o para isso, ou para que a vida continue, aqui nós vamos observar essa ideia de causa, alternativa D. Permita que a vida continue desde que? Desde que vai expressar uma ideia de condição.
correto? E não é a ideia que vem aqui. Eu já vi que é a ideia de causa. Primeiro você conversa com a família, depois sua vida continua. Permita que a vida continue, pois converse com a sua família, pois ele traz uma ideia de explicação. Então, não é também uma ideia de explicação, pois converse com a sua família a fim de expressar seu desejo de ser um doador. Não temos aqui essa ideia de explicação como aparece aqui. Então, eu venho aqui, descarto também a alternativa D. Corretíssima. Olha lá em cima. Permita que a vida continue. Para isso, converse com sua família e expresse. Quando fala aqui expresse, eu posso substituir como apareceu aqui. Expressando seu desejo de ser um doador. Correto? Então, aqui nós já vimos que a alternativa D gabaritou a questão. Considere as frases. Permita que a vida continue. Converse com sua família. Então, permita, converse, estude, pense, sonhe, seja. Não existe seja, tá, caro concursando? Seja. Então, estes verbos aqui, quando eles dão uma dica, uma sugestão, uma ordem, eles estão em qual modo? Modo imperativo. Então, já vou descartar aqui essas outras. Então, nada disso. Então, aqui é modo imperativo? Sim. Estude, permita que a vida continue. Quando a gente volta aqui, você já consegue identificar, olha aqui. Seja, permita, converse. Então, o que está fazendo? Está dando uma ordem, está mandando modo imperativo. Ele traz a ideia de uma sugestão, uma dica. Lá, por exemplo, na receita de bolo, tem ali também essa dica, né, essa sugestão. Agora, imperativo, sim, cujo objetivo é levar o leitor a instruir-se sobre a doação ou é convencer o leitor a abraçar uma causa. Será que ele está trazendo a instrução, como na receita de bolo, por exemplo, ou será que ele vem convencer? Aqui o objetivo é convencer. Permita que a vida continue, converse, expresse. Então aqui ele vem justamente para te convencer a ser um doador de órgãos. Então, convencer o leitor. Instruir, por exemplo, seria na receita de bolo, seria na bula de remédio, aí sim. Aí nós teríamos um texto injuntivo que vai trazer uma instrução. Mas ali é convencer mesmo a abraçar uma causa de ser um doador. De acordo com a norma padrão de regência, o verbo entre parênteses que substitui o destacado sem o emprego de preposição é qual deles aqui não vai pedir uma preposição? Descarta a alternativa A, porque eu imagino que você já saiba. Quem gosta, gosta de alguma coisa, não é isso? Escrevi sobre fatos que você conhece bastante. Escrevi sobre fatos de que você gosta bastante. Então, você observa. Interessante aqui que a preposição exigida pelo verbo gostar, ela vem onde? Antes do pronome relativo. Isso aqui é muito cobrado pelas bancas. O que elas fazem? Elas vêm e não colocam o pronome relativo. Então, você sabe. Se quem gosta, gosta dessa, a preposição virá aqui antes do pronome relativo. O bairro que visitamos é um centro gastronômico. O bairro que moramos, não. Quem mora, mora em algum lugar. Moro em Jaçanã. Se eu perder esse trem, então quem mora, mora em o bairro em que moramos. Esse é o cargo que sempre almejamos. Esse é o cargo que sempre aspiramos. Quem aspira, aspira a alguma coisa. Então, esse é o cargo a que aspiramos. Essa questão é bem interessante. Retire um tempo, observe a minha explicação para você memorizar e observar aqui. O pronome relativo, se o verbo exige uma preposição, virá antes dele. Os documentos que você assinou estão guardados. Os documentos que você visou certinho. Visar no sentido, visar como verbo transitivo direto, ele terá o significado de assinar, então está correto. Agora, se fosse com o sentido de almejar, aí eu já teria um verbo transitivo indireto. Almejar, verbo transitivo indireto, que vai vir acompanhado da preposição a. Mas aqui é assinar, é verbo transitivo direto. Os professores aceitaram, os professores concordaram com.
Quem concorda, concorda com alguma coisa. Eu concordo com você. Então, aqui faltou também. Aqui exige a preposição com. O único que vai vir sem o emprego de preposição é o verbo assinar. Assinar é a alternativa em que a palavra em destaque pertence à mesma classe gramatical que a destacada em. É um convite a uma posição. Se é um convite a alguma coisa. Então, este a aqui é uma preposição. Preciso buscar a alternativa em que seja uma preposição. A palavra indica um conceito surgido antes da experiência. Então, a gente precisa vir aqui identificar essa passagem também. Observe aqui. Dentre muitos sentidos, a palavra, então, aquilo que vem antes do substantivo, eu tenho o quê? Um artigo. Talvez Platão e a Bíblia, novamente, artigo vem antes do substantivo. Uns imaginam que a forma do mamífero seja a de uma espada. Então, aqui seria o quê? Seja a forma de uma espada, que a banca retirou o substantivo para evitar a repetição. Então, aqui eu já volto e já vi que novamente é um artigo. A de 19 de setembro de 1921. Passemos, quem passa, passa ao cenário. Passemos ao cenário e à união dos dois temas. Passemos a 19. Então, novamente aqui eu tenho o quê? Uma preposição. Passemos a. Quem passa, passa a alguma coisa. Sem nunca ter conseguido, ele eliminou o quê? A gravidade. Se eu tenho um substantivo com verbo transitivo direto aqui, eu não tenho preposição. Então, este a precisa ser um artigo. O enunciado entre parênteses, que reescreve a forma original de acordo com a norma padrão de emprego do sinal indicativo de crase é: meu texto de hoje tem dois objetos. Meu texto de hoje refere-se a dois. Nada disso. Olha aqui, dois, numeral no masculino, objeto também. Eu não vou usar crase antes do dois. Quem se refere a. Mas eu não falo a dois objetos, eu vou falar os dois. Aí eu poderia falar, refere-se aos dois. Vou desafiar meus leitores, vou dirigir-me a meus leitores. Olha aqui, palavra no masculino, não uso crase, caro concursando. O mesmo ocorre com o católico convicto em relação a outros credos. O mesmo ocorre com o católico convicto com referência às demais. Tem referência a alguma coisa. Mas o as de demais deu a com acento indicativo de crase. Existem os que passaram antes de verbo, eu não uso crase, e eu não uso crase antes de artigo indefinido, pronome indefinido, eu não uso crase. Sinal alternativo em que a construção entre parênteses substitui o trecho destacado no enunciado adaptado, de acordo com a norma padrão de emprego e colocação do pronome. Então, eu preciso ver aqui, quando vier para substituir, você vai se lembrar da transitividade do verbo. Se eu tenho um verbo transitivo direto, você terá o a como suas variações. Se eu tenho um verbo transitivo indireto, eu vou usar lhe ou lhes. Observe, eu convido. Eu tenho dúvida, será que é convido todos ou a todos? Olha aqui, cadê a preposição? Se não tem preposição, eu tenho um verbo transitivo direto. Se eu tenho um verbo transitivo direto, eu não posso usar lhes. Lhes eu vou usar para um verbo transitivo indireto. E por causa da sua fé, evitar ler um bom texto do Papa Francisco, dizendo que nunca leria o texto. Olha aqui, nunca leria. Aqui eu já tenho um verbo transitivo direto. Então eu posso deixar o posso. Tendo apalpado, olha aqui, ele apalpou o quê? O elefante. Se é verbo transitivo direto, eu posso usar o o. Ele venceu o quê? Com verbo transitivo direto, eu não posso usar lhes. Então, descarto. Eles causavam o quê? Com verbo transitivo direto, eu posso usar o a ou o. Então, vamos lá. E por causa da sua fé, evitar ler um bom texto do Papa Francisco, dizendo que nunca leria o texto. Nunca aqui é palavra negativa. Então, quando aparece aqui esse advérbio aqui, o advérbio de tempo, então você já observa, é palavra atrativa, que nunca o leria, ficaria o correto, porque palavra atrativa
atrai o pronome oblíquo átono para perto dele. Como na parábola dos cegos que apalpavam um elefante tendo apalpado. Olha aqui, se você tem locução verbal com o verbo principal no particípio, você não pode usar o pronome oblíquo átono depois dele. Correto seria tendo-o apalpado. Locução verbal, verbo principal no particípio, nunca você vai colocar o pronome oblíquo átono depois dele. A alternativa é, eles causavam a desistência. Desistência, ela, não é isso? Ela é a. Então, causavam a, nada disso. Aí você vai se lembrar do alfabeto. Se termina em som nasal, se tem M, tem um N. Então, causavam na. Corretíssima. Leia o texto. Não restam mais dúvidas de que haverão ou haverá. Este verbo haver, com o sentido de existir? Sim. Dúvidas de que existirão mais mudanças existirão. Verbo haver no sentido de existir, ele é impessoal. Quais são os verbos impessoais mais cobrados pela VUNESP? Vou falar sobre eles para vocês agora. Agora já trago aqui a parte mais importante. É clássico isso daqui, caro concursando, na sua prova, independente da banca que for, se tiver concordância verbal, provavelmente terá o verbo haver no sentido de existir. São os denominados verbos impessoais. Impessoais que não são conjugados em todas as pessoas, são os verbos defectivos. Mas vamos falar numa linguagem mais simples. Então, o que você vai observar? Apareceu o verbo haver, tente substituí-lo por existir. Aí você vai se lembrar de que verbo haver no sentido de existir, ele é impessoal. Ele é empregado somente na terceira pessoa do singular, correto? Então, voltando aqui, observe. Os verbos impessoais são aqueles flexionados apenas na terceira pessoa do singular. Eles não, nessa oração, não haverá sujeito. Ah, mestre, então é oração sem sujeito? Perfeito. Quais são os mais cobrados? Aqui eu trago todos esses impessoais aqui dentro de concordância. O verbo haver no sentido de existir. Então, apareceu o verbo haver na sua prova, a primeira coisa que você vai fazer é vir aqui e escrever. Pode substituir por existir? Então, houve muitas guerras. Existiram muitas guerras. Verbo haver no sentido de existir, ele é impessoal, ele não vai para o plural. Nada de houveram muitas guerras. Deve haver muitos aprovados. Devem existir. Este haver pode ser substituído por existir. Pode ser substituído por existir, você já sabe. Então, pode ser substituído por existir impessoal. Mas aqui o que importa é o auxiliar. Aí eu sempre falo com os meus alunos, se o técnico não escala determinado jogador, o seu auxiliar também não. Ou seja, se o verbo principal ele é impessoal, o seu auxiliar também será. Então, o correto é deve mesmo no singular haver muitos aprovados no concurso. As pessoas haviam falado. Está correta essa frase? Eu já trouxe por quê? Pode ser que apareça também o verbo haver quando ele for auxiliar, como é aqui. Aí você vai identificar aqui um verbo no particípio, correto? Então, se ele vier acompanhando o verbo no particípio e puder ser substituído por tinham, aí ele vai ser flexionado normalmente. Aqui ele não está no sentido de haver, ele não está no sentido de existir. As pessoas existiam falado isso? Não, você já consegue identificar que não dá certo. Então, quando aparecer haviam, puder ser substituído por tinham, e aí o verbo próximo estiver no particípio, você vai flexionar normalmente. Nós temos aqui também o quê? O verbo fazer quando estiver indicando o tempo passado. Faz 2 anos, isso daqui também as bancas cobram muito. Faz 2 anos que moro aqui. Faz 2 horas que estou esperando pelo atendimento médico. Então, o verbo fazer indicando o tempo passado, ele é impessoal, empregado somente na terceira pessoa do singular. E os verbos que indicam fenômeno da natureza também são verbos impessoais empregados na terceira pessoa do singular. Oração sem sujeito, não possui sujeito essa oração. Faz belas tardes de sol, olha aqui, sol no verão, fenômeno da natureza. Você observa que o verbo fazer, ele foi empregado no singular. E agora, choviam
copos descartáveis na cabeça do juiz. Não seria chovia? Por que aqui está no plural? Porque aqui foi empregado em sentido figurado, no sentido conotativo. Quando esses verbos relacionados aos fenômenos da natureza forem empregados no sentido figurado, serão flexionados normalmente. Serão impessoais somente se forem utilizados no seu sentido literal próprio, relacionado aos fenômenos da natureza. Então, agora já compreenderam, vocês vão observar que o verbo haver, com sentido de existir, ele é impessoal. Então, aqui é haverá mesmo. Novamente, verbo impessoal, verbo fazer indicando tempo passado, impessoal, então já faz e não fazem. Então, a alternativa é esta correta. Que estudiosos da comunidade científica do mundo todo vêm se reunindo para discutir sobre metas, as metas a serem atingidas, corretíssimo também, nos meios científicos. Comenta-se ou comentam-se? Comentam-se as medidas. Por que é comentam-se? Porque aqui este se é uma partícula passivadora, eu tenho um verbo transitivo direto, esse verbo transitivo direto vai concordar com o sujeito paciente. Comentam-se as medidas são comentadas. Sujeito paciente no plural, verbo também no plural.